International Superstar Soccer. E aí, pessoal do Papo 10, trazendo esse vídeo pra vocês pra falar de São Paulo e Corinthians, né? Pô, pro São Paulo, eu acho que foi um jogo bom, de verdade. Eu queria uma vitória, claro, quero sempre uma vitória contra o Corinthians, porque é clássico e de verdade, toda a torcida de São Paulo odeia o Corinthians. Então, tava querendo uma vitória, não aconteceu, mas vamos falar a verdade. Time reserva, um time que nunca tinha jogado junto, jogadores que, pelo amor de Deus, Andrés Colorado é ruim, o Éder é ruim, e então o time foi bem, conseguiu um resultado bom para esses jogadores. Então, se pensar que o time reserva do São Paulo conseguiu um empate dentro de casa contra o Corinthians, que está brigando pro G4, é um bom resultado, claro. Mas aí vem aquele ponto que, pô, vale a pena poupar jogadores para o jogo do Flamengo? Pô, de verdade, eu vou acreditar sempre, porque eu amo esse clube e eu sei como que é o futebol, e futebol tudo é possível, então nós, torcedor, vai acreditar até o fim do São Paulo contra o Flamengo. Mas todo mundo sabe que é um jogo muito difícil. Então, pra mim, se eu fosse treinador, eu ia com titular hoje e ia com um misto contra o Flamengo. Mas o Rogério Ceni é muito mais treinador do que eu, né? Então, quem sou eu pra ficar julgando isso? Mas vamos em busca da classificação contra o Flamengo também, porque futebol aí tudo é possível e o São Paulo é um time gigante e não pode desistir. Mas hoje, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, os jogadores reserva fez um bom primeiro tempo, mas muitos jogadores que são fracos, teoricamente são fracos, pô, de verdade. O Éder é fraco demais, o Andrés Colorado é fraco demais, o Luizão jogou com uma lateral esquerda, fez uma boa partida, mas não consegue apoiar. O Rafinha também, pela idade, também não consegue apoiar, então não teve apoios nenhum dos dois laterais. Então, foi um time que sofreu bastante. E, pô, o gol do Corinthians não tem nem o que falar, foi um golaço do Yuri Alberto, pô, de verdade. O Yuri Alberto percorreu uma distância do campo que um jogador não pode ficar livre do jeito que estava, mas aquele meio de campo estava muito fraco. O Galopo não fez uma boa partida hoje, não conseguiu entregar um bom futebol. E o Yuri Alberto acertou um chute que, pelo amor de Deus, é um chute que acerta um na vida, outro na morte. E impressionante que sempre nessa vida é contra o São Paulo. Acertou, fez um golaço e não tem nem o que discutir. Pra mim, o que teve mais pra discutir era a expulsão sim ou não do Gil, que pra mim fez um pênalti claramente no Éder, que graças a Deus não marcou, bateu no meio, o Cássio quase pegou, se ele calçasse mais uns 3 números de calçado, tinha pego o pênalti, graças a Deus não calça, então o Éder conseguiu empatar o jogo, mas pô, ali pra mim era expulsão, porque o Éder tinha a chance clara de fazer o gol e o Gil impediu. Mas tá bom, né, que os juízes também entendem muito mais de futebol do que eu, então quem sou eu pra criticar? E o juiz acho que ainda fez uma boa partida, tirando esse lance que é muito controverso. E, claro, eu sou clubista para falar que eu quero para uma expulsão, mas alguém mais imparcial podia deixar aí nos comentários se era para expulsão ou não, tá bom? E o São Paulo, no segundo tempo, morreu completamente. O time do Corinthians colocou Renato Augusto, o Roger Guedes faz uma ótima partida, e o Roberto também sendo o craque da partida pro pessoal da Globo. Então, tava jogando muito pra cima, e o time do São Paulo simplesmente morreu, ninguém conseguia criar, foi só um sufoco, foi 45 minutos sofrendo na mão do Corinthians, mas conseguimos um empate que tira nós um pouco da zona ali de rebaixamento, né? Abre quase 5 pontos, então fica um pouco mais tranquilo, respira um pouco, consegue pensar agora na quarta-feira contra o Flamengo, que é o, entre aspas, o mais importante agora. Vamos tentar buscar a classificação, claro que é muito difícil, igual o nosso grande Marolo falou aí pra mim, pô, para o São Paulo passar do Flamengo, a moeda tem que cair em pé depois de dar uma cambalhota, um triplo carpado, porque é muito difícil. Mas vamos para cima, a gente vai acreditar, o time está conseguindo se superar também perante as dificuldades. Claro que tem que melhorar muito no Brasileirão e melhorar muito no futebol que demonstra, mas aí, ó, quinta-feira foi um jogo muito bom pro time. O time conseguiu jogar bem, conseguiu fazer um bom futebol, sem o Igor Gomes, né? Vamos falar, o Igor Gomes jogou hoje vaiado. Pra mim, a torcida não pode vaiar do jeito que tava vaiando, mas o Rogério Ceni também tem que ter um pouco de cérebro e não colocar o Igor Gomes agora. Deixa ele de fora umas 4, 5 partidas para abaixar um pouco a poeira, para a torcida esfriar a cabeça, porque, pelo amor de Deus, já deu para perceber que com o Igor Gomes não dá e a torcida tá totalmente revoltada e eu respeito isso, mas
Vamos pra cima do Flamengo, vamos usar um resultado que seria histórico e muito importante nós chegar numa final. E se o São Paulo se classificar pra final, eu torço contra o Corinthians se classificar pra final, que seria um clássico incrível pra final de Copa do Brasil. Ia ser incrível, mais ainda, ganhar uma Copa do Brasil em cima do Corinthians. Então, beleza pra vocês. Tenham um ótimo domingo pra vocês e uma ótima semana pra todo mundo aí que é inscrito no canal ou que tá vendo no Instagram, tá bom? Abraço pra geral.